A tua missão perde o sentido se tu não souber para onde está indo. Bom dia, pessoal, tudo certo? Christian Benetti falando aqui, ex-ateu, estudante da Bíblia. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo sobre Salomão, hoje o episódio 2, certo? Então vamos começar aqui em Provérbios, capítulo 6, versículos 6 ao 8. Vamos ler aqui comigo. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Essa fala aqui de Salomão é forte, hein, galera? Ó, ele está falando justamente que com as pessoas que são preguiçosas, tá? Nós vamos falar bastante aqui somente desse provérbio aqui hoje, tá? Ó. Quem não sabe fazer por si próprio não vai ter o que comer na época que tudo der certo, tá? Isso aqui significa que quando tu tá na época de fartura, tu tem que trabalhar mais ainda para ajuntar mais, né? Para quando tiver na época ruim, na época de vacas magras, que é para tu ter o que comer, né? Não só isso, mas enfim. Então assim, ó, os dias bons, eles não foram feitos para gastar, tá? E sim para armazenar. Assim tu pode aproveitar nos dias maus, né? Quando chegar os dias maus, aí tu vai poder aproveitar, né? Mas tu não pode aproveitar nos dias bons. Quem é sábio, nos dias bons está trabalhando, mais e mais, tá? Um outro exemplo aqui é José do Egito. Ele, durante os 7 anos de fartura, ele ajuntou 1/5 de toda a colheita do Egito inteiro, tá? Ele ajuntava 1/5 de toda a colheita do Egito inteiro, tá? Para quando viesse os 7 anos de escassez, né? Que é para que eles pudessem se alimentar e ainda por cima vender o que eles tinham para os outros povos, ou seja, alimentar todos os povos que estavam passando fome naqueles 7 anos. Então assim, ó, nos dias difíceis, quem tem dinheiro ganha muito mais, tá? Como por exemplo a pandemia, né? Quem tinha dinheiro para a pandemia conseguiu multiplicar muito mais, porque na pandemia tinha gente que estava no aperto e aí começou a vender suas coisas, suas terras, seus carros, tudo por um preço muito baixo, né? E as pessoas que tinham dinheiro foram lá e compraram. E aí quando acabou a pandemia, as coisas dobraram, triplicaram de valor. E as pessoas que compraram na pandemia acabaram vendendo, né, por dobro, triplo do preço. Terrenos, carros, enfim, né, apartamentos e muitas outras coisas, né. Então tudo no... Observe a formiga, tá? Observe a formiga. Então assim, ó, Salomão ele escreveu Provérbios, o livro de Provérbios, para treinar o seu povo, tá? Que é para que seu povo pudesse viver como ele vivia. Por isso que eu sempre falo assim, sempre bato na mesma tecla, tu tem que ler Provérbios. Por quê? Porque Provérbios é Salomão ensinando como que tu pode viver como ele vivia, tá? Por isso que é um livro importantíssimo da Bíblia que é para tu ler, tá? Então assim, ó, Salomão ele cumpriu 3 princípios que fundamentaram a prosperidade de Israel, tá? Nós vamos trabalhar nisso aqui, ó. Vamos focar nesses 3 princípios aqui que ele cumpriu, tá? Então assim, ó, Salomão ele herdou o reino e a riqueza de Davi, tá? Ele herdou o reino e a riqueza de Davi. Só que ele não perdeu nada, muito pelo contrário, ele multiplicou e muito o que ele recebeu, tá? Então o primeiro princípio que ele cumpriu aqui foi valorize o que tu já tem, né? Tem que valorizar aquilo que tu tem agora, nesse exato instante, né? Valorize aquilo que tu tem. Porque Deus sempre vai usar aquilo que tu já tem para te prosperar, tá? A gente não costuma valorizar o que a gente recebe de graça, só aquilo que a gente paga, né? Cara, isso é... Com certeza tu vai ver um exemplo aí na tua vida de algo que tu ganhou de presente e nunca usou, né? E outra coisa, ou nunca usou, ou acabou quebrando, ou estragando, sabe? Por mau uso, enfim. E quando é algo que tu trabalha e sofre bastante e paga por aquilo, tu dá muito valor àquilo, tu cuida, né? Tu tem um cuidado extremo com aquilo que tu trabalhou duro para conseguir aquilo lá, para conseguir pagar, comprar aquilo que tu queria,
aquilo ali tu dá valor. Mas quando é algo que tu ganha de presente, dificilmente tu dá valor, né? E, enfim, aqui ó, Salomão, ele recebeu de graça, mas ele honrou e valorizou o que ele recebeu. Por isso que ele multiplicou, né? Porque pode ver herdeiros. Todo mundo aqui já ouviu falar alguma história de algum herdeiro que gastou tudo ou perdeu tudo, a herança que recebeu, né? Enfim, Salomão, ele construiu o reinado dele não baseado nas emoções humanas, tá? E sim na visão de futuro que ele tinha, tá? E devido à sua sabedoria, ele tinha grande visão de futuro. E ele não se baseou nas emoções para construir o reinado, e sim nessa visão de futuro. Então ele não se deixava levar pelas emoções, né? Uma pessoa sábia, ela não se deixa levar pelas emoções, tá? Então aqui, ó, o ponto número 1, então já falamos que é valorizar o que tu já tem, tá? Um dos princípios que ele cumpriu é valorizar o que tu já tem. Ponto número 2, ele utilizou as habilidades que tinha para prosperar ainda mais, ok? É assim, ó, eu vou citar algumas coisas que ele fez aqui, tá? Ele criou uma administração única, tá? Ele organizou a exploração de uma mina de cobre. Ele explorava a existência de sal na margem do Mar Morto. Ele tinha a maior frota de cavalos e estabeleceu uma rede de transportes. Ele construiu um porto para comerciar com a Arábia, Etiópia e Índia, né? E assim, ó, o segredo do sucesso, ele está na prática, né? Ele está na prática. Quando tu começa a fazer as coisas, é que tu vai descobrindo como fazê-las, né? Porque assim, ó, por exemplo, tem muito curso que tu compra um curso na internet ali e tu faz o curso e vê que não era aquilo, sabe? Não deu certo, enfim, isso acontece com a maioria das pessoas que compram curso, inclusive, tá? Mas assim, ó, por exemplo, na minha profissão, eu sou técnico em informática, celulares e TVs, né? Eu basicamente não tenho nenhum curso. Eu aprendi tudo na prática. Eu sempre mexi com isso desde criança, continuei mexendo, trabalhando, né? E na prática, e fazendo, e pesquisando, e aprendendo, que eu consegui tornar isso minha profissão, tá? Então, assim, eu não tenho nenhum curso de informática, por exemplo, né? Inclusive eu já fui chamado para dar aula em instituto, né? Mas, enfim, não vem ao caso agora, né? O que acontece é que o segredo do sucesso está na prática, tá? Está na prática. Então, o ponto número 2, ele utilizou as habilidades dele para prosperar ainda mais, tá? E o ponto número 3, Salomão, ele não se acomodou, tá? Mas ele continuou expandindo, tá? Inclusive isso aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui também. Mas assim, ó, cada pessoa, ela tem um estágio em que ela se sente cômoda, tá? Porque, por exemplo, se a pessoa hoje ela ganha um salário mínimo e no dia seguinte ela começa a ganhar 10 mil reais por mês, pra ela tá rica. Ela tá rica, né? Agora, uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês e tem um custo de vida, sei lá, de 8 mil reais por mês, se ela passar a ganhar, sei lá, 5 mil reais por mês, sei lá, deu alguma zebra, foi demitido, qualquer coisa, infelizmente essa pessoa ela vai começar a passar a escassez, porque ela não vai conseguir nem pagar as contas dela, tá? E onde eu quero chegar com isso aqui? Que nem eu disse, né? A pessoa que muitas vezes ela já ganha um bom salário, como por exemplo que eu falei aqui, sei lá, a pessoa é funcionário público, ganha 10, 15 mil reais, e ela tá bem, ela tá no conforto, ela consegue pagar todas as contas, ela consegue juntar uma graninha, comprar a casa dela, comprar o carro dela, né? Consegue viajar, né? E ela tá cômoda, né? Então ela não vai expandir, ela vai continuar naquilo ali pro resto da vida dela, tá? Agora, as pessoas que estão focadas em expandir, elas não vão se acomodar, tá? E os bilionários são assim. Por que um bilionário continua trabalhando? Por que ele continua acordando 6 horas da manhã para trabalhar? Porque ele tem dinheiro para se aposentar no momento que ele quiser, e só botar as pernas para cima e descansar. Mas não, cara, tu não vai ver um bilionário descansando. Eles estão sempre trabalhando. Por que será? Então, assim, a comodidade ela se mede pelo teu estado emocional, tá? É o teu estado emocional que vai definir a tua comodidade. E a gente não pode trabalhar por dinheiro, e sim por propósito.
quando tu trabalha por propósito, não é o dinheiro que vai definir quando que tu vai parar de trabalhar, né? E todo mundo que pensa assim, quando eu ganhar X dinheiro eu vou parar de trabalhar. Com esse pensamento tu não vai sair nem do lugar onde tu tá agora. Tá certo? E isso não sou eu que estou falando. Qualquer pessoa que tem um canal de educação financeira no YouTube vai falar a mesma coisa. Se tu tá pensando em ficar rico para tu parar de trabalhar, tu não vai ficar rico. Esquece, tá? Encontra o teu propósito, trabalha pelo teu propósito. Que aí sim o dinheiro vai vir como consequência e tu não vai conseguir parar de trabalhar. Mas isso é uma coisa boa, tá? Então, como eu falei, os maiores bilionários do mundo, eles continuam trabalhando. Eles não param de trabalhar. Porque é pelo propósito que se trabalha e não pelo dinheiro, tá? E o propósito, ele tem que ser maior do que a vontade de ganhar, tá? O teu propósito tem que ser maior que tudo, tá? Ele não pode ser maior do que a tua vontade de ganhar. Aliás, desculpa, ele tem que ser maior que a tua vontade de ganhar, tá? Então, assim, siga o teu propósito para que tu não se acomode, tá? Siga o teu propósito, tu não vai se acomodar, tu não vai querer parar. Porque isso é uma coisa boa para ti. O teu propósito vai estar ali ajudando pessoas. E tu não vai querer parar isso, né? Porque é uma missão que Deus te deu, né? Então assim, e bons relacionamentos te farão ver coisas que despertam o teu futuro, né? Porque, por exemplo, o rei Salomão via coisas em outros reinados que ele, isso aqui eu tenho que levar para o meu reinado também. Ele ia lá e fazia, muitas vezes fazia até melhor, né? Então assim, quando tu tem bons relacionamentos, tu vai acabar abrindo portas, né? Às vezes Deus, como eu sempre digo, Deus vai sempre usar pessoas. Deus sempre vai usar pessoas para te prosperar. Então, quando tu mantém bons relacionamentos com as pessoas, quando tu mantém a paz com todos, com certeza uma hora ou outra, através de uma pessoa, Deus vai mandar uma nova chance, uma nova oportunidade, tá? Então, assim, ande com pessoas que abram a tua mente. Tá? Não adianta andar com as mesmas pessoas de hoje, tá? Infelizmente vai ter que cortar algumas amizades, tá? Eu não digo cortar para sempre, é só diminuir a frequência, tá? Não tem como tu andar com pessoas que não prosperam, que têm a mente fechada, sendo que tu tá aqui e tá aprendendo a seguir em frente, né? A prosperar. Tá? Então tu vai ter que andar com pessoas que prosperam, né? Tu tem que se modelar nessas pessoas, seguir o exemplo delas, tá? E assim, as tuas habilidades são o pontapé inicial para cumprir o teu propósito, tá? É através das tuas habilidades que tu vai começar a descobrir teu propósito e começar a cumprir teu propósito, né? Porque com certeza a tua habilidade ela já está aí te servindo para isso, né? Ela já a tua própria habilidade ela já tem um propósito, né? As tuas habilidades não são à toa que tu tem elas. Elas vão te ajudar a cumprir teu propósito. Assim como Davi. Davi, ele tinha a habilidade de tocar harpa, mas ele não era qualquer habilidade. Ele era o melhor tocador de harpa, né? E como que ele usou essa habilidade? Ele usou essa habilidade para entrar no palácio e aprender os costumes, os hábitos dos reis, né? Então foi a habilidade de tocar a harpa dele também que fez ele tocar para o rei, né? E foi através disso que ele conseguiu, depois lá no campo de batalha, ter a liberdade de ir lá e falar com o rei e dizer que ele iria matar o gigante, né? E tudo isso graças a essa habilidade dele, que botou ele lá dentro do palácio. Ela é uma habilidade de tocar harpa, né? Então, tuas habilidades, elas são o pontapé inicial para cumprir teu propósito, ok? Então assim, a vida de prosperidade não é a vida de dinheiro, tá? Se tu pensa isso, que eu quero ser próspero, mas quando diz eu quero ser próspero, eu quero ser rico, não é a mesma coisa, tá? Tem gente que é rica, mas não é próspera. Vou explicar o porquê. A vida de prosperidade, ela não é a vida de dinheiro. O dinheiro só faz parte dela, tá? A prosperidade é a tua família estar em dia, ok? É tu ter paz interior, é tu ter uma saúde integral, né? Quando digo integral é corpo, alma e espírito, né? É tu ter dinheiro, sim, para pagar as contas e não passar nenhum tipo de aperto, né? E poder também curtir a vida, né? Viajar com a família e tudo mais, enfim, né? Me perdi aqui, desculpa. Enfim, é ter tudo que tu precisa para cumprir o teu propósito. Isso é prosperidade. Prosperidade é ter tudo que tu precisa para cumprir o teu propósito,
ok? Então, pessoal, gostou do vídeo, gostou dos ensinamentos, compartilha esse vídeo, né? Manda para teus amigos, manda para o pai, para a mãe, manda para o grupo da família, tá? Te peço isso porque o canal aqui é novo, tá? A gente tem poucos inscritos e a gente tem que espalhar a mensagem. É isso que eu quero espalhar a palavra de Deus. Então, nesse canal que eu só falo aquilo que está escrito, é aquilo que dá certo há mais de 2000 anos, ok? Muito obrigado por ter chegado até aqui no vídeo. Então, até o próximo. Tchau!